Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro de Samuel, capítulo 6. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Quero só lembrar você que amanhã, às 19h30, nós vamos receber o coral de crianças de Uganda, da África, o coral Atoto. Vai ser um tempo de muita festa aqui na nossa igreja. Então, às 19h30, eu espero você aqui para celebrarmos a Jesus junto com esse coral tão maravilhoso das crianças de Uganda, o Atoto, estão em turnê no Brasil e aqui na região se apresentarão na nossa igreja. Eu espero poder rever você aqui amanhã, num tempo muito precioso. Domingo, vamos celebrar a ceia do Senhor. Primeiro domingo do mês é sempre tempo de ceia memorial, culto solene. Te aguardo aqui às 9h da manhã para celebrarmos a ceia memorial, a nossa comunhão com o Pai uns com os outros. Mas hoje estamos em 2 Samuel capítulo 6. Se você esteve na semana de consagração, eu usei esse texto aqui em uma das reflexões dos cultos de meio-dia. Mas como os cultos de meio-dia, as minhas reflexões eram de apenas 5 minutos, me deu vontade de explorar um pouco mais e um pouco melhor esse texto. Não seja gente da janela. Estamos em 2 Samuel, capítulo 6, verso 16. Quero retornar a esse texto que nós já usamos durante a semana da consagração, mas eu quero abordá-lo mais e melhor com os irmãos nessa noite. Todos achamos? 2 Samuel 6, 16. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. Grife essa expressão. Estava olhando pela janela e vendo ao rei que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. A depender da sua versão, vamos todos juntos? Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Todos nós aqui já ouvimos a expressão balde de água fria. Quando você tem grandes expectativas e a parte contrária frustra de forma absoluta, peremptória, irrevogável as suas expectativas. Quando você vem com um sorriso de um lado e, como disse o cancioneiro popular brasileiro, tire o seu sorriso do caminho porque eu quero passar com a minha dor. A sua alegria não é compatível com o meu estilo de vida, o seu sorriso não é compatível comigo, você não tem o direito de rir, você não tem o direito de se alegrar, porque eu estou sofrendo, porque eu não estou com vontade de rir. Essa é Mical. Ela está vendo Davi celebrando, dançando, com um sorriso largo em seu rosto, e aquilo de alguma forma provoca inquietude no seu coração, e ela entende que Davi não tem direito de rir, e ela o despreza no seu coração. E o detalhe do texto, com o qual eu fundamento esse sermão, é que ela estava da janela, quando viu Davi e parte do seu exército chegando vitorioso com a arca da aliança, e lá da janela, ela começa a desprezar Davi no seu coração. Qual é o contexto desse texto? Vocês sabem que aquele tempo, o símbolo máximo da presença de Deus entre os homens. Acho que dá para esticar essa imagem, vai ficar ainda melhor. Eu tenho um toque com esse negócio embaixo, essa listra embaixo. Eu falo isso toda vez. O símbolo máximo da presença de Deus entre os homens naquele tempo era a Arca da Aliança. Uma estrutura finamente projetada, que trazia dentro de si as tábuas da lei, o pote do maná e a vara de Arão que floresceu. E por onde a arca da aliança passasse,
estava ali um anúncio de que a presença de Deus estava entre os homens, de que Deus estava ali. Hoje nós não precisamos mais de uma arca da aliança, porque a presença de Deus entre nós está simbolizada na pessoa do Espírito Santo, na pessoa divina do Espírito Santo. O Espírito Santo nos habita e, portanto, nós não precisamos de nenhum amuleto para simbolizar a presença de Deus. Nem uma arca da aliança e nem outro amuleto qualquer. Você não precisa gastar o seu dinheiro com absolutamente nada que o mercado da fé venda, dizendo para você que pode simbolizar a presença de Deus. Nesse exato momento em que nós cultuamos ao Senhor aqui, outros segmentos também cultuam a Deus e vendem algumas promessas de que a presença de Deus poderá estar na sua casa, poderá estar no seu lar a partir de alguns elementos. Por exemplo, existem algumas igrejas do segmento evangélico que vendem umbrais para as portas. E por singelos R$50, você poderá comprar um umbral para a porta e chegar na sua casa, colocar lá em cima da porta da sua sala e o demônio não entrará na sua casa, porque você comprou lá um negocinho. Alguns segmentos também da fé evangélica que vendem pedaços de isopor nas grandes caminhadas ou correntes de quebrar o muro de Jericó. Aí você bota um muro no meio da igreja e ele é de isopor, porque os crentes não têm força para quebrar um muro de tijolo. Então você tem que simbolizar o muro de Jericó de uma forma mais aprazível. Então bota um isopor e os crentes vão lá, quebram o isopor e por singelos R$40 você leva um pedaço do isopor do muro de Jericó que você quebrou e você poderá levá-lo para sua casa e deixar lá e etc. e tal. Ou você pode fazer uma caravana e ir para Israel e pegar uma pedrinha do Rio Jordão, onde Jesus foi batizado, onde Naamã foi curado, onde grandes coisas aconteceram, e aí por singelos $50, você pega uma pedrinha do Rio Jordão e você bota em cima da sua mesa e você acha que aquilo tem algum poder místico. Tudo isso aí é enganação. Porque a presença de Deus entre os homens se deu pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é gratuito. Você pode deixar a sua carteira fechada. Está aqui dentro de nós. E a presença de Deus está aqui. Naquele tempo não era assim. Naquele tempo a presença de Deus entre os homens estava simbolizada por uma arca. E essa arca era muito preciosa. Quando a gente estuda interpretação bíblica, a hermenêutica bíblica, ela traz para nós alguns desafios. A Bíblia é um livro atual, mas ela foi escrita há muitos anos. Tem aqui 5 milênios de histórias narradas por diversos autores, de diversas culturas, de diversas geografias. E às vezes, a dificuldade na interpretação é que nós não conseguimos nutrir a exata noção do sentimento daquele povo quando a arca foi capturada deles. Porque para nós que temos o Espírito Santo, para nós que temos acesso direto a Deus, de qualquer lugar, de qualquer ambiente, sem ter que pagar por isso, entender que a arca da aliança foi capturada é só mais uma informação bíblico-teológica, é só mais uma informação histórico-cultural. Para eles, era um negócio muito triste, era agonizante, era pérfido, era mau, era cruel, era atroz. Quando a arca da aliança foi deles capturada, era como se Deus não estivesse mais no meio deles. Talvez o pior juízo de Deus sobre aquele povo, mais do que pragas, mais do que gafanhotos, mais do que codornizes, mais do que qualquer outro elemento do juízo de Deus sobre aquele povo, quando aquele povo percebe que a arca da aliança foi capturada, o povo está gemendo. O povo está no pó. Hoje é difícil pregar isso porque nós não conseguimos nutrir essa noção. Porque a presença de Deus para nós não está subtraída, não está resumida a uma arca. Mas naquele tempo, capturaram a arca significa Deus não está mais com a gente. A presença de Deus foi roubada de nós. Levaram a presença de Deus. Bem, dando
todo o esforço hermenêutico interpretativo que eu consigo para vocês nessa noite, eu quero pontuar que o povo ficou no chão quando a arca foi capturada, que o povo sofreu, que o povo ficou indignado, que o povo ficou choroso, que o povo ficou triste. Por isso, nós conseguimos entender que agora, no capítulo 6 de 2 Samuel, Davi recentemente fora ungido rei, ele vence uma batalha contra os filisteus, ele tem descendência, e nós conseguimos entender por que ele chega tão feliz no reino. Por que ele chega rindo e dançando? Não é apenas uma expressão cultural da época, a dança para simbolizar uma vitória, é porque esse homem está feliz. Esse homem resgatou a dignidade espiritual do povo. Esse homem resgatou a dignidade moral do povo. Esse homem trouxe de volta aquilo que representava a presença de Deus. Esse homem restaurou a fé do povo. O povo que já acordava descrente, o povo que já acordava infeliz, porque a presença de Deus não está mais no meio de nós. Fazer aqui mais um esforço para tentar nos colocar. Imagine que amanhã algum tirano assine um decreto e todas as igrejas sejam obrigadas a fechar. Nenhum decreto poderá tirar o Espírito Santo de nós, fique tranquilo. Podem prender um pregador, ninguém prende a pregação, ninguém algema o evangelho. Mas suponhamos que todas as igrejas tenham que fechar, mas que destruam todos os templos. Aí você vai acordar no domingo de manhã e você não vai ter mais a sua igreja para encontrar os seus irmãos, para sentir a presença de Deus, para estabelecer a sua espiritualidade. Esse era o sentimento do povo. Então, quando Davi volta, ele volta todo alegre, ele volta todo feliz, porque ele recuperou a dignidade espiritual do povo. Esse é o ponto. Mas, foque agora numa janela. Está Mical debruçada na janela. E ela despreza-o no seu coração e o ofende. Sua Bíblia continua aberta? Olha a ofensa, verso 20 e 21. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como sem pejo, como se descobre um vadio qualquer. Um vadio qualquer. Um balde de água fria. Um sentimento não correspondido. É interessante a sutileza do escritor bíblico que diz no início do verso 20 que Davi ia abençoar a sua casa. E ele que estava indo abençoar a sua casa, ouve de sua mulher que ele é um vadio. Essa é a expressão do texto bíblico, por mais pesada que possa parecer. Bem, eu quero te encorajar nessa noite a não ser gente da janela. Quem é gente da janela? Gente da janela é Mical. Em primeiro lugar, gente da janela é gente que não se envolve e não participa da luta. Gente da janela é gente que não se envolve e não participa da luta. Você acha que Mical foi à guerra? Você acha que Mical concorreu de alguma forma para que a Arca da Aliança fosse reconquistada pelo povo de Deus? Em absolutamente nada. Porque gente da janela, gente que vive de criticar, gente que vive de esmagar sonhos, gente que vive de abaixar pessoas, gente que vive de reduzir pessoas, gente que vive de desanimar pessoas, não está na arena da vida lutando, está da janela observando. Ou você está na janela observando para criticar, ou você está na arena da vida, no ringue da vida, lutando para sobreviver. As duas coisas não são compatíveis. O mundo, sobre esse prisma, está dividido entre duas classes de pessoas. As que estão na janela observando a banda passar e as que estão na arena da vida, lutando para sobreviver e para ter dignidade. Davi estava na luta, o exército estava na luta, as pessoas estavam na luta.
Mical estava na janela. Quem é gente da janela? Gente da janela é gente que não se envolve, é gente que não participa, é gente que não luta, é gente que apenas observa. É gente que está à toa na vida enquanto a banda está passando e tocando. É gente que não tem compromisso com causa. Eu não sei se você já viu aquela charge de 2 portas. Porta número 1, palpites, fila gigante. Porta número 2, faça parte da solução. 3, 4 pessoas na fila. Gente da janela é gente do palpite. Você já percebeu que hoje na vida todo mundo tem a solução pronta para o seu problema? Todo mundo. Todo mundo tem dica de maternidade, dica de paternidade. Você entra nas redes sociais, você tem especialista em tudo quanto é coisa, de tudo quanto é segmento. Todo mundo tem um jeito certinho para resolver os seus problemas. Sabe por que não resolve? Porque não está na arena da vida, está gravando vídeo para o YouTube. Os 5 passos para ser um milionário, os 10 passos para ter uma liderança altamente eficaz, os 15 passos para você sair do vermelho, é ótimo, é só você pegar uma câmera e gravar. Mas não é para isso que Deus nos chamou. Não é para estar na janela como espectadores da existência humana. Deus nos chamou para a arena da vida. Deus nos chamou para ser gente que está lá na luta para recuperar a arca e não da janela observando se deu certo ou se não deu. Gente da janela é gente que não se envolve e é gente que não participa da luta. Em segundo lugar, gente da janela é gente que se sente superior aos outros. Claro, a janela é mais alta. Mical está lá de cima, olha para o seu marido, todo entusiasmado, dançando, feliz. A arca da aliança foi recuperada. E lá de cima ela olha e diz: que homem sem postura. Que homem deselegante. Cadê a finesse desse rei? Onde estão os protocolos reais? Porque ela é superior. Gente da janela se acha superior. E no Evangelho do Senhor Jesus Cristo não tem espaço para pessoas que se sentem superiores às outras pessoas. No Evangelho do Senhor Jesus Cristo, quando você chega em qualquer ambiente, você procura se sentar no lugar de menor honra. Porque se o local de maior honra tiver sido, por alguma razão, selecionado para você, você será levado ao lugar de maior honra. Mas, se você quer se sentar na cabeceira, e o lugar de maior honra não for seu, você passará por um desgosto imenso, porque o anfitrião vai mandar você sair. O Evangelho de Jesus, a pirâmide social está de cabeça para baixo. Maior é o que serve. O menor é o maior e o maior é o menor. No Evangelho do Senhor Jesus Cristo, as nossas noções de importância, de meritocracia, são absolutamente inversas daquilo que a sociedade propaga. No Evangelho de Jesus, é tudo pela graça. Nós não somos dignos de nada. Gente da janela é gente que se vê superior a outras pessoas. Conta-se que um dia Napoleão Bonaparte foi jantar na casa de um nobre. Chegou a assessoria do Napoleão. Se você já leu alguma das biografias do Napoleão, ele era um cara exageradamente, com uma autoestima exagerada, sabe? Gostava muito de si mesmo. E aí o nobre que o recebeu preparou um grande banquete, mas o nobre se sentou na cabeceira. E aí os assessores do Napoleão ficaram absolutamente constrangidos, porque o Napoleão estava ali, e em qualquer lugar que o Napoleão vai, quem tem que sentar na cabeceira é o Napoleão. E os assessores chegaram para o nobre e disseram: nobre, o senhor está louco, a cabeceira é do Napoleão. O nobre falou: não, essa aqui é a minha casa, a cabeceira é minha. Napoleão ouviu de longe a conversa e ele disse uma frase que se transformou célebre. Ele disse: onde o Napoleão sentar, será a cabeceira. Isso é uma autoestima, hein? Vou sentar lá no cantinho do cantinho, virando na despensa. Onde o Napoleão sentar, será a cabeceira. Porque eu sou importante.
A gente tem que parar de ter a síndrome de Napoleão. Gente da janela é gente que se vê superior aos outros. É gente que se vê como acima da média. E das piores arrogâncias que eu conheço, a pior é a arrogância espiritual. É gente que acha que porque ora mais, porque já leu a Bíblia, ou porque tem algum tempo de igreja, pode olhar para as outras pessoas de cima para baixo. Não, não. Aliás, quanto mais dependente de Deus nós somos, mais pequenos nós nos percebemos. Louvado seja Deus. Terceiro lugar, quem é gente da janela? Gente da janela é gente que não suporta ver a alegria do outro. Gente que não suporta ver a alegria do outro. Qual que é o problema de Mical? O problema é que o marido está rindo e ela não está participando da piada. O problema é que tem gente lá embaixo rindo e o riso não chegou para ela na janela. Gente que não suporta ver o outro feliz, não suporta ver o outro avançando. Eu aprendi uma coisa. Quer progredir na vida? Ensine o seu coração a se alegrar com a vitória dos outros. Porque de todos os protocolos bíblicos, um dos mais fáceis que eu conheço é chorar com os que choram. Eu vejo alguém chorando, já dá vontade de chorar. Agora, um dos mais complexos é se alegrar com os que se alegram. Porque alegrar com os que se alegram é uma virtude de grandeza. Como fruto da queda, Gênesis capítulo 3, existem coisas dentro de nós que às vezes não gosta de ver os outros avançando. A inveja é um sentimento dos iguais e não dos diferentes. Anote isso no seu coração. A Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. E esse estado de alma que é a inveja não é um sentimento dos diferentes, é um sentimento dos iguais. Eu explico. Por exemplo, eu sou pastor. Eu não invejo Michael Phelps, porque nada muito melhor do que eu. Eu não ganho a minha vida nadando. Então, se Michael Phelps for premiado por ser um grande nadador, isso não provoca nada no meu coração. Eu não sou nadador. Eu não invejo a memória de Ayrton Senna, porque pilotava muito melhor do que eu não ganho minha vida pilotando. Sai uma série sobre Ayrton Senna, isso não gera nada no meu coração, porque eu não sou piloto. A inveja não é sentimento dos diferentes, a inveja é sentimento dos iguais. Agora, se acontece isso com o pastor da igreja do lado, pastor da igreja do lado ganhou um prêmio. Pastor da igreja do lado foi promovido. Pastor da igreja do lado, saiu uma série na Netflix sobre o pastor da igreja do lado. Pastor da igreja do lado está com a igreja abarrotada de gente. Pastor da igreja do lado trocou de carro. Qual é o sentimento do meu coração? Porque a gente não disciplina a inveja com os diferentes, a gente disciplina a inveja com os iguais. Quando o seu colega de trabalho ganha uma promoção e você não. Quando as pessoas do seu segmento são honradas e você não. Quando o pessoal do seu grupo recebe um tapinha nas costas e você não. Gente da janela é gente que não suporta a alegria dos outros. Mas eu aprendi uma disciplina espiritual importante, que tanto quanto nós nos alegramos com o avanço dos outros, mais nós avançamos. Se atire e queda, irmãos. Assine e subscreva. Quer avançar na vida? Se alegre com quem está avançando. Quer saber se alguém é seu amigo mesmo? Eu já disse isso aqui. Você vai chamar o seu amigo, ou seu suposto amigo. Você vai olhar nos olhos dele. Os olhos dele vão denunciar se é seu amigo ou não. Você vai dizer assim: querido, estou vivendo uma fase ótima da minha vida. Nunca ganhei tanto dinheiro. Feliz no amor, feliz na profissão, feliz lá em casa. Minha imunidade está lá em cima, eu não adoeço nem por nada. O mundo gripou e eu nem espirrei. Você vai ficar olhando nos olhos dele.
Dinheiro? Não sei nem onde mais investir. Já investi no tesouro, na poupança, Selic, desnatado, pós-latado. Não sei mais onde pôr o meu dinheiro, querido. Aí você vai olhar para os olhos dele. Porque se os olhos dele brilharem, é seu amigo. Agora, se os olhos ficarem assim, aí não é amigo. É gente da janela, que não aguenta ver a alegria do outro. Qual é o seu ramo de trabalho? Como é que chega no seu coração quando as outras pessoas do mesmo ramo que você estão prosperando? Porque isso diz sobre o seu relacionamento com Jesus. Porque gente de Jesus gosta de ver os outros prosperar. Gente de Jesus gosta de ver os outros indo bem. Gente de Jesus não se irrita com o outro indo bem. E não é essa a grande inquietação dos salmistas, por vezes, e Deus censura os salmistas que estão ainda inquietos pela prosperidade dos ímpios. Tem um monte de salmista inquieto com a prosperidade dos ímpios, e Deus responde aos salmistas. Primeiro, quem que o salmista acha que é, para querer disciplinar a conduta de Deus. Segundo, o sol nasce sobre os justos e sobre os injustos. E a vida vai tocando. Nós precisamos aprender a celebrar as conquistas das outras pessoas, porque daí um tempo a gente está celebrando a nossa. Que princípio maravilhoso, meu irmão. Gente da janela é gente que não suporta a alegria dos outros. Mical está olhando a alegria de Davi e ela está morrendo por dentro. Que Deus não nos permita ser gente da janela, mas que a gente se alegre com a alegria dos outros, porque vai chegar uma hora da nossa alegria. Ah, mas é assim mesmo que funciona. É assim mesmo. Uma hora a gente vai se honrando. O início da vida do José foi só burdoada. Ele era queridinho dentro de casa, aí daqui a pouco os irmãos jogam ele para o fundo do poço, aí daí ele vai levar mercado de escravo, aí é prisão, sai da prisão A, prisão premium, volta, tira o foro privilegiado, prisão, daí a pouco, ó, explodiu. Deus pode virar o jogo, mas Ele olha para o nosso coração e diz, vamos lá, porque isso é uma marca de espiritualidade, que eu peço a Deus que me ensine. Eu tenho a maior alegria de ver o pessoal prosperando. Um dia, nunca me esqueço, uma pessoa aqui da nossa igreja comprou uma casa muito grande, e me chamou para ir lá fazer um culto de consagração da casa. Eu fui. Aí estou lá fazendo o culto, etc. E o negócio é o seguinte, irmão. Você vai pegando o traquejo desse negócio de ser pastor e você já vai antecipando. Eu falei, vai ter gente aqui que vai falar que a casa é grande e é difícil de limpar. Segurei comigo, toquei minha vida. Acabou ali, teve um comes e bebes, um negocinho. Aí estou vendo uns irmãos ali no canto. A casa é até boa, hein, mas deve ser difícil de limpar, né? Eu falei, conheço meu povo, sabia, difícil de limpar. Quer dizer, uma conquista linda de uma família batalhadora, né? Não é herdeiro, não é nada disso não, suou. Gente que veio lá cavando, construiu uma casa. Glória a Deus, passou um tempão construindo, não é gente milionária não, batalhador. Aí vai lá consagrar a casa, chama pastor, chama gente para cantar, etc. O que o pessoal está vendo? Que é difícil de limpar. Eu sabia. É porque a gente não aposta, sabe? Porque a gente é crente. Eu tinha ganhado um dinheiro ali. Eu não aposto, porque crente não aposta. É gente da janela. É gente que tem capacidade de ver a alegria do outro e dizer, é difícil de limpar, vai gastar uma grana com faxina. Está dando para entender o que eu quero dizer aqui? Em quarto e último lugar, gente da janela é gente que não entende o valor da presença de Deus. Porque em última instância, Mical não entende por que Davi está tão alegre. Mas por que Davi está tão alegre?
Davi está tão alegre porque ele recuperou o símbolo da presença de Deus em Israel. Ele está muito alegre porque não foi só uma guerra que ele venceu, não foi só uma terra que ele conquistou, não foi só um inimigo que ele aniquilou, não foi algo qualquer que aconteceu. Ele recuperou a dignidade espiritual do povo, ele trouxe de volta a Arca da Aliança. Ela não entende isso. Gente da janela não entende o valor da presença de Deus. Gente da janela vai em culto, gente da janela dá oferta, gente da janela volta do culto, gente da janela participa das coisas da religião, mas gente da janela não entende o valor da presença de Deus. Essa mulher está da janela criticando, mas ela não está entendendo que a razão da alegria daquele homem que dança, que está com um sorriso largo, é porque a arca voltou para a sua origem. É porque a arca voltou para casa. É porque Deus está novamente entre os homens. Gente da janela não entende o valor da presença de Deus. Será que nós, igreja querida, entendemos de fato o valor que é sermos morada do Espírito Santo? Porque se nós entendêssemos de fato o valor que é sermos morada do Espírito Santo, a nossa vida seria muito endireitada. A nossa luta pelo pecado, eu não digo que seria fácil, porque a luta contra o pecado jamais será fácil. Mas nós perderíamos menos do que nós perdemos. Porque quem é cônscio de que o Espírito Santo nos habita e de que a presença de Deus tabernaculou, isto é, Jesus fez um tabernáculo no nosso coração. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E habitou em nós através do Espírito Santo. Se nós entendêssemos que a presença de Deus está aqui dentro, não sairia qualquer palavra da nossa boca, qualquer comportamento do nosso braço, qualquer inclinação da nossa visão, qualquer distúrbio do nosso temperamento, qualquer descontrole das nossas emoções. Se nós tivéssemos plena convicção do que nos habita, da força que nos habita, do poder que nos habita, da glória que nos habita, o nosso vocabulário seria outro. Bem, quem é gente da janela? Revisando para concluir. Em primeiro lugar, gente da janela é gente que não se envolve. Em segundo lugar, gente da janela é gente que se vê superior. Em terceiro lugar, gente da janela é gente que não suporta a alegria do outro. Em quarto lugar, gente da janela é gente que não entende o valor da presença de Deus. E nessa noite eu tenho uma convocação em letras garrafais para te fazer. Não seja gente da janela. Não seja gente da janela. Saia da janela e vá para a vida. Lá no Novo Testamento, antes dessa série sobre os encontros com Jesus, vocês lembram bem que nós fizemos aqui uma série sobre as ressurreições da Bíblia. E uma das ressurreições, essa operada por Deus através de Paulo, foi de um jovem chamado Eutico. E por que o Eutico morreu? O Eutico morreu porque Paulo se demorou num sermão e ele estava na janela. Gente da janela morre espiritualmente. Gente da janela é alheia. Então o convite do Evangelho é: saia da janela e vá para a vida. Saia da janela e vá lutar. Saia da janela e deixe de ser um observador das condutas alheias e falar assim, tranquilamente, assim de pastor para ovelha: vamos cuidar da nossa vida. Vamos olhar para dentro. Vamos olhar para si. Vamos parar de se preocupar com pormenoridades. Vamos sair da janela. Vamos para frente. A vida é para ser vivida na arena e não na janela. A vida é para ser vivida aqui no embate e não na janela. É claro que
estar na janela observando a banda passar assim, é a posição mais confortável que existe. Mas Deus não te chamou para ser gente da janela. Deus te chamou para estar na arena da vida. Não existe aposentadoria no reino de Deus. Enquanto você tiver fôlego, enquanto você estiver respirando, Deus tem causa para você. Deus tem missão para você. E nós, os discípulos de Jesus, devemos pegar carona com os nossos irmãos militares e olharmos para Jesus e dizer: ó Jesus, missão dada é missão cumprida. Tem missão de Jesus para você. Tem missão. Não seja gente da janela. Não seja gente da janela. Quando nós estudamos homilética, que é a arte de pregar, um dos recursos homiléticos, portanto, um dos recursos de pregação, eu não gosto. Aliás, eu reputo como desnecessário. Aliás, aqui é a minha igreja, eu posso abrir. Eu reputo como enjoado. É aquele recurso do repita para o irmão que está do seu lado. Conhece? Repita para o irmão que está do seu lado. Você, repita para o irmão que está do seu lado. Será? Repita para o irmão que está do seu lado. Um vencedor. Repita para o irmão que está do seu lado. 1 aos Coríntios. E repita. Aquilo vai me dando uma agonia. Momento de confissão. Quem é assim também? Levanta o braço. Pode levantar, levanta o braço. Eu não gosto disso, levanta o braço. Fica com o braço levantado. Você é igual a mim. Você que está com o braço levantado, vire para quem está do seu lado e diga: não seja gente da janela. Vai. É hora de tratar seu trauma. Diga: não seja gente da janela. Diga agora. É noite de tratamento aqui para nós também. Eu vou dizer também: não seja gente da janela. Não seja gente da janela. Hoje é noite de tratamento. Você que levantou seu braço, quebra essa barreira aí, que uma vez na vida não faz mal não. Não seja gente da janela. Deus te chamou para a vida e vida em abundância.